Olá. Deixa eu ver aqui. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Eu vou só organizar aqui para fixar o nosso tema de hoje, que a gente vai estar conversando. Olá, olá. Só vou fixar aqui, então, para quem está entrando no nosso tema, sobre o que a gente vai falar hoje. Vamos ver se o Rômulo tá entrando. Já entrou. Ah, aqui, o Rômulo. Tô tentando aqui, gente, conectar o Rômulo. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Rômulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Tá certo. conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem, aham. Tá. Então, assim, só uma coisa, peraí que eu tô ouvindo o retorno. Eu não consegui fixar o tema da nossa live, assim, você poderia me auxiliar nisso, assim? Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu também eu não consigo, é que eu não consigo te dizer como fazer por aí, Tá, não por tem. aqui, assim, porque não tem problema, a gente vai vendo. A gente vai conversando. Então tá certo. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que já entraram. A gente vai iniciando. Eu me chamo Crislaine e eu atuo como psicóloga na Por Amor. Vou explicar bem rapidamente para algumas pessoas que talvez não conheçam, né, a Por Amor. Ela é uma instituição que desenvolve atividades em modelo contraturno escolar para crianças e adolescentes. E ela também trabalha com as famílias, com a rede, né? Porque não tem como trabalhar com as crianças e com os adolescentes se não trabalhar a família, se não está trabalhando em rede, né? E nesse trabalho com as famílias que é realizado, como neste momento as atividades ainda estão acontecendo, mas de forma não presencial, né? As atividades com as crianças e adolescentes continuam, elas são enviadas para as crianças. As atividades com as famílias também continuam. E a partir disso a gente pensou de externalizar essa discussão, principalmente de muitos assuntos que são muito relevantes nesse momento, né, para a comunidade em geral, para as famílias, para além das famílias que nos acompanham, que a Por Amor atende, né. E aí, a proposta de hoje é de a gente poder estar conversando. Peraí, gente, eu vou tirar aqui porque estou ouvindo o retorno da minha voz, não está dando muito certo aqui. Só um ajuste, licença aqui, para ver se vai dar certo isso aqui. Deixa eu tirar o fone. Desmontar toda ainda. Quero ver se eu vou conseguir, porque eu estava ouvindo muito o retorno da minha voz e isso estava me atrapalhando. Vamos lá. Então, continuando. A proposta de hoje é de a gente conversar, fazer uma conversa, um diálogo sobre a internet segura, principalmente nesse momento, né, que as famílias, as crianças, os adolescentes, eles estão em casa, eles estão tendo mais contato com o celular, com o computador, com a rede social, então acho que é bem válido falar sobre isso. E o nosso convidado é o Rômulo. O Rômulo, ele é formado
em web design e programação. Tem uma colinha aqui, tá tentando ler. Ele possui MBA em marketing digital. Trabalha no setor de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ele é um entusiasta da internet segura e do comportamento online. Eu acho que vai nos auxiliar muito nesse diálogo. Deixa eu ver aqui que parece que não rolou com o fone. Então eu vou voltar ao fone. Mas, Rômulo, acho que tu podes ir começando a falar, podes ir iniciando a tua fala. Acho que a gente poderia... Aqui. Acho que agora... Gente, vocês vão comentando aí se ficou melhor, então, agora, porque eles falaram que não estava dando muito certo sem o fone. O Rômulo, acho que travou a internet do Rômulo. Ah, melhorou? Ah, beleza. Tá. O convite da Por Amor para estar participando da live. A Por Amor faz um trabalho incrível aqui em Blumenau. E eu já cheguei a trabalhar com eles ali, já trabalhei nas aulas de informática com as crianças e foi um prazer muito grande estar aqui ajudando. Para falar mais uma vez de internet segura, que eu acho que é até importante. A Cris falou que a gente agora, por causa da pandemia, a gente que já usava bastante a internet, agora com a pandemia a gente está usando mais ainda, né? Porque a gente virou o nosso principal meio de comunicação, de trabalho, de contato com as pessoas. E isso é super importante, a gente ter um olhar para trabalhar com segurança na internet. Eu vou abrir, falando a minha fala, Cris, dizendo que a internet, na verdade, as pessoas às vezes dizem que a internet é ruim e tal, a internet, na verdade, é o reflexo da nossa sociedade. Então, a gente vai ter coisas boas dentro dela e vão ter coisas ruins. A internet também está nesse caminho, então a gente, se usar com sabedoria e for nos lugares certos, a gente consegue usar bem a internet. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que a internet é mais ou menos como se fosse uma rua, né? Imagina que na sua cidade, qual é a principal rua da cidade? Essa rua, ela passa um monte de gente, você vê um monte de propaganda, você conversa com muitas pessoas. E como é que você se comporta nessa rua? Como é que você fala com as outras pessoas? Como é que você age com as outras pessoas? É mais ou menos a internet. A internet é uma grande avenida onde todo mundo vê o que você faz, todo mundo ouve o que você fala. Então é importante que a gente tenha um comportamento digital, primeiramente na rede, de um bom cidadão, que a gente respeite as pessoas, que a gente fale com cuidado com as outras pessoas, porque a gente tem essa falsa impressão, a gente estava até comentando, eu fiz antes da live, que a gente tem essa ideia de que a gente está dentro do nosso quarto, né, com o celular na mão, e que a gente fala algumas coisas na internet e a gente acha que não vai alcançar ninguém. Que se o que eu vou dizer, se eu vou falar para uma pessoa que eu não gosto dela, não está atingindo ela não está entendendo. Então, é importante que a gente tenha a consciência de que a gente coloca na internet como se fosse na rua. Você não encontra alguém na rua e fala, olha, não gostei da sua roupa, você é feia, você não serve para isso. Você não fala com as pessoas assim normalmente, numa rua, num shopping, você não faz isso. E a internet você devia usar da mesma maneira, você não xingar as pessoas, não falar. Porque tem vamos dizer, essa ilusão de que você está dentro de um quarto, da sua casa, que você está dentro falando só para um grupo de pessoas, só para os seus seguidores. Muitas vezes as pessoas acham que elas estão falando apenas para os seguidores dela, ou que ela está falando apenas para o grupo de WhatsApp dela. E na verdade não, quando ela coloca alguma coisa ali, ela está expondo para o mundo inteiro. Para alguém pegar aquele mesmo texto e colocar para fora, acaba acontecendo isso. Eu posso dar um exemplo prático que aconteceu umas 2 semanas atrás, eu acho, 1 semana e meia atrás. Teve uma atriz que teve um desentendimento com uma professora dentro do grupo de WhatsApp dela, e ela expôs aquilo dentro do grupo do WhatsApp para redes sociais, aí virou nacionalmente conhecido, depois ela tirou, pediu desculpas, foi uma série de coisas, mas tudo que acontece dentro e você passou para a internet não é mais seu. Então, sempre tem que tentar lembrar de que você coloca na internet está para o mundo. Então, tem que ser colocado com respeito, com
parâmetros, né? Não só colocar da boca para fora, porque isso pode acabar gerando problemas para você criminalmente e civilmente também. Sim, e até a gente tem essa falsa sensação porque, como a gente tinha até conversado antes da live, nós não temos o corpo, né? Porque quando você está frente a frente com a pessoa, o corpo, ele auxilia nessa barreira, né? Porque aí você vê o corpo do outro, você tá ali, tem o outro, e você tem uma barreira, assim, imaginária, mas acaba tendo essa demarcação por conta do corpo ou por conta do espaço público, né? Eu tô andando pelas ruas, tem essas questões do real, casa, shopping, essas barreiras que acabam auxiliando as pessoas, né? E até por conta de muitas vezes tem pessoas que não têm a coragem ou por N situações, por não se sentirem tão à vontade de falar coisas que falam na internet e não falariam pessoalmente, né? Exatamente, cria essa barreira imaginária quando a pessoa se sente segura, né? Porque ela está na casa dela. Eu falar para uma pessoa, olhando para ela, dizendo que eu não gosto dela, que eu acho ela feia, que ela tem uma roupa esquisita, enfim, é difícil, né? Agora, dentro do quarto é fácil falar, né? Dentro da minha casa, quando eu estou falando, estou escrevendo, né? Não tem que olhar no olho da pessoa. Então, dando segmento que eu falei de comportamento online, por isso que é importante a gente cuidar, principalmente das crianças e dos adolescentes, né? Quando a gente trata com puro amor com criança e adolescente, nesse cuidado nessa rua, né? Porque você, por exemplo, um pai e uma mãe, eles nunca deixam o filho ir na casa de alguém que eles não conheçam. Não vai deixar essa criança andando numa rua que ela não conheça. Não vai deixá-la andando na rua sem hora para voltar. Ela vai ter que seguir regras e horários. Então a internet é mais ou menos essa rua também. Você não vai deixar a criança falar com qualquer pessoa na internet. Você não vai deixá-la ficar na internet a hora que ela quiser. É necessário que a gente imponha limites, que a gente conheça principalmente com quem as nossas crianças estão falando na internet. Então, tipo, quais são os grupos de WhatsApp que ela participa? Quem são as pessoas que estão lá? Quem são os seguidores dela? Quem que ela está seguindo? As pessoas que ela segue nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, que é a rede agora que ficou bem popular. Quem que ela segue nessas redes sociais? Quem são as pessoas que ela segue? Que tipo de comportamento elas seguem? Até que horas elas ficam na internet? É uma coisa bem comum os pais acharem que porque a criança está dentro de casa, que ela está protegida e que ela não tem horário. Por exemplo, uma criança não deveria ficar depois do horário que ela foi para a cama com o celular. Por dois motivos. O primeiro é porque você não sabe com quem ela está conversando, ela tem que ter uma rotina para dormir. E segundo, a tela do celular também produz uma luz azul que faz com que você perca o sono, daquele alerta de acordar como se fosse dia. Então, a produção de melatonina, que faz você dormir, ela reduz por causa da tela do celular, tela de computador também. Tem até uns aplicativos que simulam tirar essa cor, mas, enfim, para uma criança não. A criança tem que ter um limite para dormir. Então. E você pode conversar com seus filhos e falar, olha, você não deve falar tal coisa ou agir com tal ação dentro de uma rede social, mas quando você não está acompanhando, quando você não vê, e você não sabe se os pais das outras crianças têm esse cuidado para saber se elas estão protegendo a criança ou não, você não tem como saber. Então, você só sabe se você vai lá, pega o celular do seu filho, olha com quem ele está falando, olha quais são os grupos de WhatsApp que ele está. Então, é importante que essa conexão dos pais com as crianças e adolescentes, porque a gente, como eu falei, a gente tem a falsa impressão, não, ele está dentro de casa, estou tranquilo, não preciso me preocupar, ele não está na rua, está no celular. A gente sabe que acontece um monte de tipo de problemas e crimes dentro do ambiente virtual também, né? A gente fala de comportamento online, mas é um comportamento que, na verdade, vem antes da internet, né? Porque respeitar as pessoas acho que é importante em qualquer lugar. E principalmente no ambiente online, porque a gente não tem muita noção da repercussão, né? Como a gente não tem muita noção de que, por exemplo, essa falsa sensação de que estamos no nosso quarto e é só a gente, não tem mais ninguém. Mas, bom, tudo aquilo que a gente está vendo
vem de muito longe, né? Então, como a gente não tem muito essa dimensão de extensão, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar que eu estou conversando com alguém de Florianópolis, a gente tem um imaginário de como é que é, porque a gente sabe a extensão que isso tem, mas na internet a gente não tem muito essa extensão, essa ideia de extensão. Então, parece que a gente está sozinho, mas na verdade não, né? E então é um comportamento, é um comportamento que vem antes e que sim, eu acho que os pais precisam estar bem atentos, porque eu estava até vendo algo no sentido de a gente entra num site, às vezes vai entrando, quando vê, tu já abriu vários sites e já meio que se perdeu naquilo tudo, porque é um campo que te oferece muita coisa, né? E eu acho que Isso é uma coisa... Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, pode concluir. Não, eu só ia dizer que isso é uma coisa nova para todo mundo, né? É novo para as crianças, é novo para a gente. A gente nunca teve esse microfone aberto para todo mundo, né? Se eu fizer uma analogia, vamos pensar, talvez, imagina que na sua cidade tem um show e tem 20 mil pessoas da cidade nesse show. Se alguém falasse para você, sobe aqui no palco e fala no microfone o que você acha, para as 20 mil pessoas ouvirem, você ia pensar 10 vezes no que você ia falar, se você ia xingar alguém, se você ia falar. E na internet é isso, né? Você tem um microfone que tem um alcance enorme, só que a gente não percebe isso, porque é muito novo para a gente. É pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem um meio de comunicação que você fala e as pessoas do mundo inteiro podem ser ouvidas. Geralmente não vão ouvir se você falar alguma coisa, né, trivial ou até boa. Agora, se você faz algo errado, a repercussão disso se torna gigantesca, né? Vídeo que acontece ultimamente na internet, sempre que algum famoso falou alguma coisa errada, tem algum seguidor de uma pessoa famosa, xinga a pessoa responde, sabe? Até uma maneira da pessoa atingir o famoso, né? Ela conseguir chamar a atenção do famoso, às vezes é xingar ele. Então, isso até tem, né, os haters na internet, né? É esse hábito de você ficar xingando alguém, você não gosta da pessoa, mas você segue ela o tempo todo e fica falando mal dela o tempo todo. Então, isso é uma coisa muito nova pra gente, né? A gente não sabe como lidar com isso ainda, com essa interação, com essa exposição, é tudo muito novo. Mas cabe principalmente aos adultos e aos pais, os responsáveis, os professores, auxiliarem as crianças de como se comportar ali, porque a criança ela não tem o discernimento e capacidade para poder saber se comportar de maneira correta ali, ela sempre vai precisar de um auxílio de um adulto. E o que acontece, principalmente, é que quando o adulto acha que ele não tem a capacidade técnica de mexer no celular, não entende o celular, não entende as redes sociais, porque ela acha, não, o meu filho entende de internet muito mais que eu não vou me meter nisso aí porque eu não sei mexer. A ferramenta, a tecnologia requer uma certa habilidade para você mexer nela. Mas o comportamento da criança, do adolescente, como interagir com as demais pessoas, ele é padrão dentro e fora da internet. Né? Então, esse tipo de orientação, de responsabilidade, só um adulto pode passar para uma criança. Então, não é porque eu não sei mexer na internet, num aplicativo, no WhatsApp, que eu não tenho como orientar o meu filho de como agir dentro da internet. Então, é importante que o adulto não acabe se escondendo nessa premissa de que ele não tem conhecimento tecnológico para poder lidar com a internet. A internet é só uma ferramenta, o importante é como você lida com as outras pessoas, e a internet é só um outro meio de comunicação, uma outra ferramenta que você não precisa saber. Você saber o que seu filho está falando, como ele fala, se ele xinga ou não, é só uma ferramenta, a internet. A orientação tem que partir dos pais e de como agir na internet. Teve alguém até que comentou ali da responsabilização, né? Eu acho que nós somos responsáveis pelo que a gente publica e também enquanto pais e adultos, nós somos corresponsáveis pelo que as crianças publicam, né? Então,
corresponsáveis quando não são nossos filhos, assim, né? Nós, por exemplo, enquanto instituição, acho que é importante estar sempre orientando as crianças e os adolescentes nesse sentido de, né, de cuidar com o que vai publicar. E quando a gente é pai e mãe, então acho que essa responsabilidade fica mais direta, né? De estar acompanhando, de estar conversando, porque eu acho que nesse ponto a gente entra um pouco na questão das relações familiares, de como que você se relaciona com o seu filho, porque, bom, é uma questão de conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, estar próximo deles, porque a internet é algo muito bom, é novo, como tu falou, né? E a gente às vezes não sabe muito bem lidar com tudo isso. A pandemia está demonstrando cada vez mais assim que a gente está tendo que saber com questões de internet, de rede social, que antes a gente ou estava procrastinando ou a gente estava meio que levando assim de barriga, né? Então, com a pandemia, a gente está tendo desculpa só interromper, Cris, você falou uma coisa muito importante, que é a responsabilidade dos pais, né? Essa corresponsabilidade. Essa responsabilidade é tão importante que se seu filho fizer algo errado, você vai responder criminalmente, civilmente, pelo comportamento dele. Até tem um exemplo que eu tinha pego aqui, eu acho que foi uma decisão que saiu agora, em fevereiro desse ano, de que a gente vai até falar depois sobre sexting e sobre os comportamentos sexuais dentro da internet, que o menino divulgou, né, vazou as fotos, né, como a gente fala na internet, vazou as fotos da namorada, da ex-namorada, e teve uma ação civil cobrando os pais, são responsáveis, eles tiveram que pagar R$20 mil de danos morais para a vítima, que no caso era a ex-namorada do filho deles, e eles acabaram pagando. Então a responsabilidade recai sobre os pais se tiver algum dano a uma outra pessoa, inclusive criminalmente também, o filho pode responder tudo isso. Então por isso que é importante essa responsabilidade, ela não é só, né, pelo fator de orientar, mas também de você vai sofrer as consequências caso algo aconteça com uma outra pessoa, né? Até falando disso, a gente pode falar, desculpa. Não, só complementar assim, porque a gente pensa em danos financeiros ou danos morais às crianças, aos adolescentes, a quem está sofrendo com essa violência, mas são danos que a gente não tem também dimensão, né? Porque quem está sofrendo preconceito, quem está sofrendo essa violência, sente-se muito mal com isso, né? E sente-se culpado, coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Sentir-se culpado como se estivesse, entre aspas, merecendo aquilo, né? E não é nada disso. Sim, sim. Tem uma cultura no nosso país, né, estrutural do machismo, né, de sempre, inclusive, culpar a vítima, no caso. Geralmente, os casos de vazamento de exposição, né, de pessoa, de ex-namorada, ex-mulher, os nudes que eles falam, esse vazamento de imagens íntimas, eles acabam, parece sempre culpabilizando a vítima, né? Parece, como é que a mulher deixou, como é que a menina deixou se filmar, bater foto? E, na verdade, não é esse o fato. O fato é que a culpa não é dela, né? Se ela fez isso, ela fez com consentimento dos dois, estava no momento de casal íntimo e acabou fazendo. Aí, geralmente, a culpa sempre que a culpa é dela, assim. Na verdade, a culpa é de quem divulgou, né? O crime, quem cometeu, inclusive, esse é crime, você divulgar esse tipo de material. Eu vou até falar um pouquinho, a gente falar um pouquinho dessa parte de sexting nudes, né? Que é essa relação que está acontecendo atualmente, porque antigamente a gente não tinha essa comunicação online, tinha, né, o comportamento dos adolescentes, começava ali na fase da pré-adolescência, os comportamentos de namoro e tal, aquela coisa que acontece nessa fase mesmo. Hoje, como a gente está muito mais conectado e a comunicação de todo mundo e dos jovens principalmente se dá por vias de internet, acaba acontecendo que acontece esse primeiro contato pré-sexual dentro da internet. E isso é um comportamento que está acontecendo, só que daí tem esse fator que a gente falou, de a confiança e a maturidade para entender do perigo que isso ocorre. Porque se
menino, uma menina manda uma foto nua para um outro rapaz, automaticamente ela perde o controle sobre aquilo. Então é importante orientar para que a pessoa que esteja mandando, ela tenha a certeza do seguinte, olha, não é questão de só confiar no parceiro para enviar isso ou não. É caso venha à tona, porque muitas vezes não é só a pessoa também disponibilizar a imagem, vazar a imagem. Às vezes pode ser o fato de o celular ser perdido e alguém ter acesso ao celular, né? E o pensamento é o seguinte, olha, a partir do momento que eu enviei uma coisa para alguém, já não é mais minha, está na internet. Então, você tem capacidade, maturidade para conseguir lidar caso isso vaze, entende? Então, é sempre um pensamento que deve ser feito sobre isso, de você pensar qual é a responsabilidade, qual o perigo que você está sofrendo quando você acaba passando isso para a internet. E lembrando, quando a gente falou aquela corresponsabilidade dos pais, quando você é um crime, né, o crime de pedofilia, de você manter, né, não pedofilia é uma doença, mas o crime de pedofilia é você manter imagens de menores ou divulgar. Então, se você faz parte de um grupo de WhatsApp que recebe fotos de vazamento, de mulheres ou de crianças que teve, né, um adolescente, por exemplo, assim, um adolescente, uma menina adolescente manda uma foto para o menino pega a foto e distribui no grupo dele de amigos. A partir do momento que você distribuiu essa foto de uma menor, você está incorrendo em crime de pedofilia. Então, por isso que é importante estar sempre orientando os pais sobre essa conversa e principalmente estar sempre atuando junto com as crianças para saber como é que está esse comportamento delas dentro da rede social. Então, essa parte do sexual é muito importante porque eles faz parte do comportamento adolescente, faz parte da interação com o outro, só que dentro da internet a proporção é muito maior. Uma vez que isso foi grande para a internet, você não tira mais isso da internet, né? Você não consegue mais tirar e vai ficar exposto para sempre durante anos, causando aí traumas. A gente tem alguns exemplos, né, de caso desse. Eu até citei contigo, tem uma mulher que faz parte dela, até montou uma ONG que ela tinha fotos com o ex-marido e depois tiveram separação, ele não aceitou as fotos dela e o dano foi enorme. Ele mandou para o trabalho dela, ela teve depressão, teve ansiedade, os filhos ficaram expostos na escola com as imagens da mãe e as crianças, inclusive, foram morar em outro país, mas nem todo mundo tem essa capacidade de poder lidar com isso e é muito preocupante isso, porque a gente vive numa sociedade machista e todo mundo tem relação, só que daí quando expõe a mulher, ela sempre é vítima, ela sempre acaba sofrendo as consequências muito maior do que o homem. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e orientar sempre as crianças e adolescentes de como se expor na internet por causa dessa visibilidade que acaba tendo. Junto, né, só concluindo, para falar, além da parte de sexting, né, de nudes, que tem essa repercussão toda, tem o cyberbullying também, que acontece bastante. O que é o cyberbullying? É o bullying que acontece na escola, só que ele é praticado dentro da parte da internet. Então, isso é bem comum, porque quando a gente falou, assim, a comunicação dos jovens, das crianças, elas se dão hoje, se dão na internet. E tudo que elas fazem fora da internet, elas fazem dentro também, só que dentro tem uma repercussão maior, um alcance maior. Então, geralmente, a criança que faz bullying, ou que sofre bullying, ela vai estar provavelmente sofrendo também dentro da internet. Então, daí chamado de cyberbullying, que é o bullying virtual. Isso ocorre bastante em grupo de WhatsApp, no grupo que as crianças conversam, né? Quando elas fazem montagem e publicam dentro dessas redes sociais, isso acaba afetando bastante a criança. Então, por isso que é importante os pais estarem sempre atentos ao que as crianças estão fazendo na internet, porque o seu filho pode ser uma pessoa que faz bullying, como pode ser uma vítima também desse bullying. Então, por isso que eu sempre falo, a principal conexão da internet é a conexão dos pais com as crianças, né? Tá sempre estabelecendo essa conexão com eles para que entender o que está acontecendo no mundo ao redor deles e parar com essa coisa de
achar que eu não entendo de internet e que está dentro da minha casa está seguro, né? A internet é uma porta aberta para outros lugares. Por isso é importante entender, para ver se a criança não está recebendo nenhum problema de cyberbullying, né? Não está sofrendo com isso, e se também não está tendo nenhuma chantagem, sextortion, que o pessoal fala, né? Às vezes, o menino pegou uma foto dela, ou menina, e vice-versa, pegou uma foto, eu falo mulher, né? Porque geralmente a maioria das vítimas são mulheres que ocorre isso, né? Até porque quando vaza nude de menino, ele não sofre essa pressão social porque ele fez algo errado. Às vezes pode estar chantageando, a gente chama de sextortion, quando a pessoa está chantageando a outra. Se você me mandar outra foto, eu vou publicar. Se você não sair comigo, de novo, se você terminar o namoro comigo, eu vou publicar todas as fotos que eu tenho que você me enviou. Então, tudo isso é complicado. E muitas, agora eu vou até aproveitar o gancho, muitos adolescentes, meninas, jovens, meninos também, eles se sentem muito envergonhados de conversar com os pais, se sentem muito pressionados, né? Tem até casos de crianças que acabam cometendo suicídio, jovens cometendo suicídio, e eles se sentem muito pressionados e não conseguem falar com os pais ou com ninguém. Já, né, vou até deixar aqui a SaferNet, que é o site e o órgão brasileiro que regula a internet no Brasil, tem essa parte deles, que é o SaferNet, que eles têm lá um canal de comunicação para as crianças e jovens conseguirem entrar. Estou sofrendo bullying, estou sofrendo cyberbullying, estou sofrendo sextortions, estou sofrendo, vazaram meus nudes, estão me ameaçando, meu computador foi invadido, eu tinha fotos. Sempre que tiver algum problema envolvendo algum crime na internet relacionado a esses assuntos, o jovem pode entrar lá no site da SaferNet, lá vai ter um chat ou e-mail, é totalmente anônimo, a criança não precisa se identificar, é só uma ajuda que ela tem, ela vai receber orientação, tem acho que um quadro de psicólogo lá para tratar esses assuntos, e ela vai trabalhar com isso para poder ter um canal de comunicação aí com um outro órgão, para caso não sinta vontade de falar com os pais e não consiga falar. Claro, lá eles vão orientar para a pessoa pedir ajuda e dever falar com os pais, mas acontece às vezes que a criança se sente meio perdida, não sabe com quem falar, e é uma coisa bem importante de divulgar isso, para que as crianças e os jovens saibam onde conversar, onde pedir ajuda, quando não sabe o que está acontecendo, não sabe onde fazer. Às vezes a criança não tem essa ligação com os pais, tem vergonha, não consegue falar, não tem um amigo, não tem alguém, um irmão mais velho que possa ajudar. Tem esse canal caso assim, essa necessidade de alguma coisa desse tipo esteja acontecendo. Sim. Antes de a gente falar um pouco a respeito desses canais, Rômulo, até da questão de como tornar a internet mais segura, esse acesso das crianças mais seguros, né? Tem alguns comentários, a Cleiliane, ela disse, também acontece muito de perfis falsos se passando por amigos, né? E a gente, agora bem recente, tem aquele perfil do Pateta, que foi assim, nesses últimos dias teve, saiu na mídia de que tem esse perfil no Face, pedindo para as pessoas tomarem cuidado, né? Muito bem lembrado. Esse perfil do Face, ele na verdade é um perfil Pateta, e uma pessoa fantasiada de pateta, e ela se veste, e aí quem entra em contato com ele acaba recebendo uns desafios. Tá travado aqui para mim? Não, ele deu uma... não voltou agora. Mas ele voltou. Mas deu para entender. Voltou, né? Eu consegui escutar. Então, isso o pessoal não conseguiu, eles podem ir comentando ali. Voltando só a falar, então, esse perfil falso do Pateta, hoje ele lembra um pouco aquele desafio da baleia que teve um tempo atrás, ele é meio parecido. Só que ali a pessoa entra em contato com esse perfil e esse perfil fica mandando as crianças fazerem algumas ações são do tipo de se jogar ou de se meter em situações perigosas, parecido com o da baleia lá, assim. Então, de vez em quando surge. Para quem é adulto, ou para quem é jovem, é até engraçado, mas para uma criança, ele entra em contato com esse tipo de perfil e pode acabar ameaçando a criança. Olha, eu tenho teu contato agora, eu roubei tuas informações, e se você não fizer tal coisa, eu vou publicar, entende? Então, por isso que é importante estar sempre perto
das crianças para saber como elas estão acessando a internet e estão tendo esse comportamento. É bem Sim, importante isso. sim. E aí teve mais comentários de que é muito necessário, muito importante que se fale sobre esses temas, que se façam orientações. É necessário todas as orientações, né? Eu acho que nesse momento não dá para excluir qualquer alternativa, conversa, tá sempre junto, né? Olhando o celular, olhando o histórico. Então, acho que vale todas essas alternativas para a segurança das crianças e dos adolescentes, né? E também teve uma outra pergunta que foi a seguinte: a partir de que idade é recomendável essa conversa com as crianças? Olha, é a mesma idade que você tem a conversa sobre conversar com estranhos, sobre não andar na rua, né, determinado horário. Uhum. Vai depender de como é que de cada criança tem o seu tempo, mas eu acho que a partir do momento, se ela está online, você tem que orientar ela no que ela pode entrar, porque é que nem Uhum. você assim, ó, você deixa o seu filho sei lá, de 8 anos sozinho na rua? Não deixa, né? Então você também não vai deixar o seu filho sozinho na internet. Então eu acho que a partir do momento que a criança já está entrando sozinha, sem a sua supervisão, porque acontece, eu sei que tem crianças mais novas, né, que acabam tendo contato com o YouTube, por exemplo, para ver vídeo ou para ver joguinho e tal. Então, às vezes o pai deixa ali a criança para se distrair ou para brincar um pouco no computador. Quando é um ambiente fechado, tipo YouTube, né, você tem que ter atenção para ver, por exemplo, se a criança está no YouTube Kids, porque no YouTube Kids, os vídeos que vão ser apresentados para ela depois do vídeo que ela viu, né, os vídeos sugeridos para ela, vão estar ligados àquele vídeo ali de infantil e vai ter um certo limite de idade para ver. Mas, por exemplo, o pai pegou o celular dele e deu o YouTube para ver um vídeo, sei lá, da galinha pintadinha. É muito fácil alguém que fez um vídeo sobre a galinha pintadinha xingando ela, porque não tem um filtro de idade naquele celular do pai, a criança clicar em outro vídeo para ver. Então, o que eu diria é o seguinte, a criança, quando ela está na internet, você tem que estar supervisionando. Conforme você vai dando para ela liberdade para ela fazer as coisas sozinha, você tem que estar auxiliando, você tem que estar sempre monitorando e verificando onde é que ela está fazendo. E a isso você vai crescendo conforme a maturidade dela e conforme ela tem capacidade de ser uma coisa ou outra. Cada criança evolui de uma maneira e amadurece de uma maneira diferente. É o mesmo princípio que a gente falou da rua, do shopping. Você deixa o filho para o shopping sozinho, depende de que idade que ele vai ter. Para onde é que ele vai? Não, eu deixo ele na parte de brinquedos lá durante uma meia hora sozinho, mas depois eu volto, tem monitor, sabe? Então, esse é o ponto que você tem que lembrar. Ele é uma criança num ambiente que tem coisas boas e coisas ruins, como na vida real. Então, você tem que estar sempre monitorando e por perto, como a gente falou, esquecendo daquele fator de que porque ela está dentro de casa, porque ela está dentro do quarto, ela está segura. Não está. Então, tem que estar sempre em cima dela. Então, o que eu diria, tem idade? Eu acho que não tem idade. Vai depender da maturidade de cada uma delas, vai depender de como é a liberdade. Vou dar um exemplo. Tem pais que não dão celular para a criança antes dos 12, antes dos 10 anos. Tem pais que já dão. Se a criança está tendo um celular sozinha, com 8, 9 anos, ela não tem capacidade de discernir o que ela está acessando ou não. Então, ela lembra que ela vai estar livre para acessar o site que ela quiser, ela vai estar em grupo de WhatsApp com crianças mais velhas, então tem que estar monitorando sempre. E assim, falando em questão de idade, eu acho que tem idade, né? Tem muitas pesquisas que dizem que crianças, principalmente crianças muito pequenas, no mínimo, assim, né, para ser bem, 3 anos de idade. Antes disso, não é recomendável por várias questões do desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, né, quanto visomotor, assim, por conta da visão, como tu falou, o celular, a tela, ele acaba produzindo essa luz e acaba prejudicando o desenvolvimento das crianças, né, da visão. Então, antes dos 3 anos, tem muitas pesquisas que não é recomendado, eu acho que até por essa questão de assunto e tudo mais.
E daí para cima, eu acho que quanto mais a gente puder não liberar, né, numa quantidade grande de horas, melhor, né? Porque eu acho que as crianças e adolescentes, eles precisam de interação com os pais, com os vizinhos, com a rua, é saudável, é importante para eles que eles tenham esse momento fora. Claro que, né, a gente, neste momento em que a gente está passando por essa situação de que todos temos que ficar, é importante a gente, o máximo, ficar dentro de casa, evitar sair. As crianças não têm o que fazer assim, até os pais não têm, né? Até as crianças que tinham pouco contato acabam tendo contato. Então, se redobra o cuidado com esses acessos, né? E se redobra também o cuidado por conta de que crianças mais novas, ou quanto mais novo, mais prejudica o desenvolvimento, né? E é importante, brincar é importante, né? Ter momentos de ócio é importante para as crianças, eles precisam disso. Então, a gente fala de não só a questão da internet, né, de todo o cuidado que tem que ter por conta dos perigos que tem nas redes sociais, na internet, mas também tem aí várias outras questões que acabam prejudicando, que acabam até atrasando o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Desenvolvimento de relação, porque, bom, como é que eu vou ser um adolescente, ou como é que eu vou ser um adulto que sem me relacionar com as pessoas se eu cresci diante de uma tela, né? A relação entre as pessoas é diferente na tela, entre as telas, no computador, do que pessoalmente. Então, e é importante que a gente tenha esse contato com as pessoas, né? Para que a gente saiba se É relacionar. essencial, eu diria, né? É essencial, eu diria, porque a gente, geralmente, a gente está tendo um déficit aí, né, de jovens e adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho, estão entrando em outras situações sociais que não sabem se comportar porque elas conseguem se expressar bem. A gente já viu, a gente deve, youtubers, né? E você vê que a pessoa se expressa super bem de frente para uma câmera, ela fala bastante coisa, ela é cheia de opinião, mas quando ela está num ambiente com outras pessoas, ela acaba não conseguindo se expressar bem porque ela não desenvolveu essa habilidade social com outras pessoas. E a gente, por mais que a gente não goste, né, as pessoas são mais reservadas, a gente vai ter que interagir com pessoas na nossa vida, e é importante a gente criar essa habilidade, e a gente cria essa habilidade fora de tela, né? Então, Sim. é por isso que você falou. Ninguém está falando que não é para usar. O que deve ser feito é usado com um determinado tempo, com uma determinada responsabilidade, para que a pessoa não passe tempo demais. Isso não vale só para adolescente, vale para todo mundo, inclusive adulto, né? A gente sabe que às vezes a gente se pega passando tempo demais e acaba perdendo as outras contatos, habilidades e outros tipos de coisas que são criativas. Alguém citou ali alguma coisa que a criança precisa desse tipo de contato físico, com materiais físicos, até para desenvolver a motricidade, o cognitivo, e também para criar um ambiente, um aspecto social mais melhor, né? Mais evoluído. Sim, até alguém comentou de que as crianças precisam brincar para o seu desenvolvimento criativo, e é bem isso. E é algo que os brinquedos que fazem a brincadeira pelas crianças não trazem, não desenvolvem, não auxiliam as crianças nisso. Sim. E um outro comentário, deixa eu ler aqui. Verdade, mas nem sempre são situações que pais são esclarecidos para conscientizar dessas atitudes. Acho que às vezes a gente acaba, né, mas não tendo tanto consciência, mas a internet também está aí para que a gente possa buscar dessas informações, né? O papel da escola também é importante, né? É como, por exemplo, sei lá, a gente vou citar agora a educação sexual. Nem todos os pais têm essa formação ou até conhecimento para passar para a criança a educação sexual, porque não teve, porque não se interessa, porque acha que não deve ser fator, mas a escola tem um papel que ela faz isso. Então, por isso que é importante também a escola desempenhar esse papel de alerta, né? De como se comportar dentro de redes sociais, tal, expor regras, assim, a escola às vezes expõe regras,
a escola tem um planejamento anti-bullying, ela sabe lidar com cyberbullying, tem profissionais habilitados para falar, não, você correu uma situação de cyberbullying, correu uma situação de que um grupo vazou foto de alguém, a escola tem um procedimento para trabalhar com isso, é novo, sabe? Então é importante que os profissionais da educação e as escolas também se capacitem para também saber lidar com essa nova realidade, porque está atingindo todo mundo. Então, um pouco desse fator que a escola tem que fazer. Rômulo, então, nós temos aí mais uns 15 minutos. Eu acho que é importante a gente falar a respeito da segurança online. Então, de que forma que a internet a gente pode utilizar a internet para contribuir para essa segurança? Então, a gente primeiro diria que naqueles casos que acontecem um vazamento de imagem, né, quando a pessoa sofrendo alguma extorsão e a foto dela foi para a internet, o que ela faz? Bom, a primeira coisa é tentar preservar todas as provas do que está acontecendo. Então, tipo, se a pessoa está sendo xingada, se tem alguém falando mal dela, se vazou alguma imagem, tem alguém fazendo alguma extorsão com ela, tira print dessa tela, guarda esse material para que isso seja prova em caso de alguma ação judicial. Se for um crime, né, fotos, imagens sendo divulgadas, pega esse material, vai até uma delegacia, as delegacias já estão preparadas, né, para receber a maioria delas, principalmente os grandes centros, já tem um setor dentro das delegacias que tratam sobre crimes virtuais. Então, às vezes tem um perfil falso de alguém que montou um perfil falso só para divulgar fotos, só para ficar falando mal da pessoa. Então, eles têm como fazer essa quebra do sigilo. Isso é importante falar. Não há sigilo na internet. Tudo que alguém fez uma conta falsa, numa conta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, quando é feita uma quebra de sigilo determinada pela justiça, a pessoa é encontrada, porque você tem o seu endereço, você, por exemplo, tem um número, né, tem esse endereço de IP que a gente fala na internet, tem o seu MAC address também, que é outro endereço do seu computador, e só tem um para cada pessoa. Então, eu tenho uma conta, uma operadora de telefone Vivo, Net, eles sabem que essa é a minha conta que fez o acesso. Então, não tem sigilo. Então, se está acontecendo um crime, junta todas as provas, leva até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência e encaminhar para que seja encaminhado para o setor responsável do Ministério Público, caso seja um crime, para poder ser apurado. E dá para você também solicitar informações, remoção, desculpa. Você pode solicitar para que, por exemplo, o Facebook, estou recebendo todos esses sites, eles têm uma central de ajuda que consegue divulgar, olha, estou sendo agredido, estou sendo vítima de alguma coisa na internet, né, o Facebook, o Google, você consegue mandar uma informação, um pedido de ajuda lá para que esse material seja removido também. E por último, e acho que até mais importante, peça ajuda. Tem que pedir ajuda. Orientar os filhos e adolescentes para que eles peçam ajuda. Olha, se acontecer alguma coisa com você na internet, sofrendo bullying na escola, alguém está fazendo, vem conversar, vem pedir ajuda. É importante conseguir manter esse canal aberto com os filhos para que eles peçam ajuda e aí um adulto pode fazer o papel dele, que é ajudar a criança e orientar ela para melhor cuidar dela. Isso no caso de um crime, né, algum vazamento, alguma coisa que esteja acontecendo na internet como cyberbullying. No geral, tem alguns procedimentos, né, as coisas práticas dele. Agora é parte de ferramenta mesmo, né, que é trabalhar. Senhas fortes, né, senhas fortes por exemplo, assim, tentar fazer umas senhas mais difíceis, que combine letras maiúsculas e minúsculas. Eu sei que é chato a gente ficar rolando e guardando senha, mas a gente só vai lembrar disso quando a gente perder um celular e tiver alguma coisa lá que for valiosa e não quer que ninguém acesse, né? Então, queria lembrar de criar senhas fortes. As senhas têm aquelas senhas de verificação em 2 etapas. Todas as minhas contas têm verificação em 2 etapas. Por exemplo, se eu vou acessar o Facebook ou o Google em outro computador, que não seja o meu de casa ou o meu do trabalho, o meu do trabalho também eu não deixo habilitado. Eu acesso ele e tenho que ver um aviso no meu celular dizendo, olha, está tendo um acesso desse computador nessa cidade. É você? Posso permitir? Então, daí você tem que, no celular, permitir que seja feito o acesso. Então, são 2 etapas. Então, se a pessoa roubou a sua senha na internet,
e ela não tem o seu celular, ela não vai conseguir acessar a sua conta. Então é importante essa verificação em 2 etapas. Controle parental, todos os sites, geralmente YouTube, essas redes sociais, elas têm um controle parental, que é o pai conseguir nivelar, os próprios navegadores também têm isso, conseguir nivelar para que a criança não consiga acessar determinados sites ou que não tenha acesso a determinadas coisas. Então, o celular tem isso, inclusive tem um aplicativo do Google chamado Family Link, que os pais conseguem instalar no celular, instala no celular da criança também, e aí eles conseguem proibir que certos aplicativos sejam abertos, conseguem proibir que o celular não funcione depois de determinado horário, consegue fazer todo esse controle para que a criança esteja dentro do celular, mas vigiada, e para que não consiga acessar determinados aplicativos, sites e por determinados horários. Por exemplo, você pode estipular que a criança vai usar o celular das 2 da tarde às 5 da tarde, depois ela não vai acessar mais. Então você consegue fazer esse controle através desse aplicativo, o Family Link. Níveis de privacidade também, todas as redes sociais têm níveis de privacidade, o Facebook tem bastante, que é o seguinte: eu vou publicar uma foto e só pode ver essa foto quem são meus amigos dos amigos podem ver as fotos. Então, ou só a família pode ver a foto. Então, você consegue colocar níveis de privacidade que é importante você regular. Principalmente quando a criança começa a entrar numa rede social. Ela vai entrar numa rede social ali. As redes sociais, elas têm idade mínima para entrar, mas a gente sabe que as crianças acabam entrando antes. Então, se uma criança... A rede social é um lugar bem aberto e tem um monte de gente, inclusive você tem que pensar que é uma rua. Tem gente boa, tem gente ruim e tem, inclusive, pedófilos. Então, se você pensa sempre nisso, uma foto do seu filho com uma roupa mais curta, que teoricamente não deveria ter problema nenhum, para um pedófilo vai ter um outro significado. Então é importante que seja feito esse nível, né, de privacidade para ver quem pode ver tal coisa. Fotos, as fotos todas elas têm localização. Quando você tira uma foto, ela está lá, se você colocou geralmente por padrão para subir a foto na nuvem, ela tem uma localização. Você pode tirar essa localização também. É importante para que, às vezes, você tem um filho que foi para determinado local, tem bastante locais desses que pegam, para você poder acessar a internet, você tem que dar um curtir na página, aí automaticamente você sabe onde é que a pessoa está. Então, são pequenos passos de privacidade e de cuidado que a criança tem que ter para que não se exponha na internet e não tenha nenhum perigo para sofrer depois, né? Eu acho que de segurança é mais ou menos isso, mas eu acho que o principal, né, para encerrar, eu diria com relação à segurança, todas elas são passos pequenos que a gente faz para ter segurança, mas todas elas podem ser burladas, né? Por isso que é importante ter senha no celular também. Senha no celular, às vezes a gente não... o seu filho às vezes tem uma senha simples, fácil de acesso, porque tem um grupo de amiguinhos que pega o celular na mão para escutar música, para jogar o mesmo joguinho e tal. Então, às vezes fica ali com acesso fácil. Então, mas se o celular cai na mão de um desconhecido, cai na mão de outra pessoa e tem alguma coisa que comprometa, tem que tomar cuidado. Então, por isso é importante ter esse cuidado. Por fim, eu acho que assim, são medidas práticas para a gente trabalhar, né? Que a gente sempre tem que ter, e de vez em quando vem uma nova medida de segurança, novas atitudes, novas coisas que a gente tem que controlar. Mas acho que o principal, eu diria, é a conexão dos pais com os filhos e com os adolescentes. Eu acho que essa é a principal ferramenta que você tem que ter. Você pode não saber mexer na internet tão bem quanto seu filho, mas você tem responsabilidade e maturidade para saber como lidar com estranhos e como se convive socialmente. Então você precisa passar essa informação para o seu filho que não tem capacidade de discernimento para poder entender como é que funciona a vida lá fora, que a vida lá fora hoje é vida aqui dentro do celular também. Então, da mesma maneira que você cuida da criança lá fora, do adolescente, você também tem que cuidar aqui dentro, né? De que não deixa falar com estranhos, né? Exatamente. E outra coisa que acontece também, eu ouço também bastante falar que os pais eles dão muita atenção para a criança, e conforme vai ficando mais velho, mais adolescente, a gente vai tendo menos contato, menos cuidado. Meu filho já com 15, 16 anos, minha filha,
eu não preciso mais entrar lá no celular dele, no grupo dele, não. É até uma pergunta que as pessoas fazem bastante, mas eu devo mexer no celular do meu filho? Olha, até determinada, conforme você vai dando independência, ele vai se mostrando maduro, você não vai mexer. Até determinada idade, você tem que estar junto ali. Uma criança, a criança, o celular é seu também, você tem que saber tudo que ela está fazendo lá dentro. E o adolescente também, você vai dando liberdade aos poucos. É a mesma coisa na vida social. Você vai deixar o seu filho ir para o shopping sozinho, vai em determinado horário, vai voltar em determinado horário, vai com tal pessoa, volta. Quando adolescente, vai ser a mesma coisa. No celular também, olha, eu vou deixar você mexer, mas eu vou dar uma olhada de vez em quando aí com quem você está. Quem é esse grupo que você está aqui? Esse grupo da escola? O que estão falando aqui? Sabe? Então, a privacidade tem que ter, conforme vai aumentando a maturidade e a capacidade de independência da criança e do adolescente. A gente sabe que a gente demora para amadurecer, é só lembrar da gente quando a gente era mais adolescente, que a gente, né, só percebe determinados comportamentos, determinados perigos conforme a gente vai amadurecendo. Então, por isso a conexão é importante com as crianças e a conexão com os adolescentes para poder chegar neles e verificar se tem alguma coisa acontecendo no mundo da internet. Então, rapidinho vou falar mais alguns comentários, porque a gente está uns 3, 4 minutos para encerrar a live. Mas teve muitos comentários de realmente é muito importante, é uma discussão importante. Teve um comentário de Rômulo, isso é muito bom mesmo, eu consigo colocar essa forma de acesso, sabendo que minhas filhas acessaram ou não e quando. Então, parece que ela já faz um controle, né? E também, reforçando o que tu falou, teve um comentário de, com certeza, intimidade e confiança muito mútua de ambas as partes, né? É importante realmente estar essa conversa, não só para a internet, a gente sabe que essa proximidade dos pais, entre os pais e as crianças, sempre estar conversando é importante para tudo, né? Inclusive para a internet. Se interage com seu filho, saiba quem é que ele gosta, que música ele gosta de ouvir. Você gosta da música? Eu vou ouvir também a música. Quem que você segue no YouTube aí? Esse YouTube, ele fala palavrão? Ele fala de qual jogo? Esse jogo aqui é para a idade certa? Então, vai se aproximando do seu filho, vai entendendo o mundo dele, o que ele pensa, o que ele faz, como ele age lá dentro da internet, para você criar esse elo com ele e daí você criar um diálogo e poder estar junto dele se acontecer alguma coisa ou até para orientar ele para fazer as coisas certas. Romulo, assim, né, em nome da Por Amor, quero agradecer muito esse teu espaço, essa tua contribuição. Acho que a gente é um assunto que não se desgasta. Acho que neste momento, cada vez mais, ele vai começar a ser ser falado e precisa, né, é necessário. Então, muito obrigado pela tua contribuição. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram. A gente tem pais de crianças e adolescentes que participam lá na Por Amor, que estão assistindo, tem os professores, profissionais da entidade, amigos, colegas. Muito obrigado por todos, pelos comentários, né? Provavelmente deve ter passado, mas desculpa, 1 hora passa muito rápido. Passou rápido. Tá bom? Tá certo, obrigado. Eu agradeço também o convite. Travou. Voltou. Opa, travou, né? Não, só agradecendo o convite e muito bom o bate-papo aqui com a Cris, pra gente falar um pouquinho de segurança. É bem importante e essencial aí para os jovens. Dizendo que eu trabalho com tecnologia e comecei a falar sobre isso porque eu vi que não tinha ninguém falando, pouca gente falando, e é um assunto extremamente importante e necessário, principalmente agora a gente está cada vez mais conectado, principalmente agora nessa pandemia, que está conectado 3 vezes mais. Sim, sim. Gente, eu só quero deixar um lembrete, amanhã a gente tem mais uma live com a Rosane, falando sobre saúde emocional, então um convite a todos que estão participando hoje, que se puderem participar amanhã, também é um assunto bem importante. E Rômulo, acho que era legal, talvez a gente, antes de encerrar, tem o site, se quiseres deixar o site da SaferNet, que as pessoas podem procurar, né? E também, gente, queria dizer que nós lá da Por Amor, a gente
tá nesse momento, né, enviando as atividades para as crianças, tá dando continuidade, contato com as famílias. A gente está tentando não deixar as famílias, né, que essa distância se torne maior. Então, se alguém tiver interesse em fazer doação em valor ou em qualquer outra roupa, objeto, entre no site da Por Amor, lá tem os dados, tem os contatos, tá? A gente agradece imensamente a todos. 8 segundos. Beijo, gente. Obrigado, Rômulo. Tchau, tchau.